Hoje o Paraná S.A. Entrevistas fala de dentro da Universidade Positivo, no Encontro Visionários do Paraná, que reuniu Miguel Krisner, do Grupo Boticário, Oriovisto Guimarães, do Positivo, e Joel Malucelli. Esses três grandes empresários do Brasil falaram sobre como enfrentar a crise nesse momento, liderança, estratégia, planejamento, educação e inovação. Nós vamos passar agora, então, a segunda parte, que seria as perguntas de vocês para eles. Eu vou fazer a primeira aqui, que é a pergunta que vem da Márcia Oliveira. Ela pergunta para vocês três. Em apenas uma frase, com poucas palavras, definam a sua percepção do Brasil hoje. Podemos começar pelo Joel. Uma lástima. Professor Oriovisto? É um novo ciclo que vem, que a gente gostaria que viesse, mas seguramente apenas o impeachment não vai resolver o problema do Brasil. Uma crise óbvia que todos estamos vendo, não é? E sempre que a gente sai de uma crise, a gente sai melhor do que entrou. Isso eu digo pela minha vida pessoal, eu acho que na vida de vocês também é assim. Acho que o Brasil vai sair dessa crise. Nós já passamos por momentos mais difíceis. Não sem a nossa participação. Leonardo, por favor. Tem uma pergunta do Vitor aqui nessa linha, que acho que é legal explorar. Muito se fala que crises geram oportunidades. Quais as oportunidades que vocês podem enxergar nessa crise atual? Veja, eu acho que a construção do nosso grupo, da nossa empresa, ela vivenciou todas as crises que você pode imaginar dentro dos últimos 38 anos de Brasil. O nosso grupo começou na época da ditadura militar, com o mercado fechado, onde nós encontramos a oportunidade de lançarmos uma marca de alta perfumaria. Em 1992, quando simplesmente o Collor abriu o mercado, todo mundo pensava, meu Deus, o que a gente vai fazer? As marcas internacionais vão mergulhar, vão vir com tudo. Imediatamente nós fomos para a Europa, para os Estados Unidos, procurar os melhores fornecedores e trazê-los, inclusive, criando joint ventures com empresas brasileiras para que pudéssemos sair disso aí. Daí para frente, se a gente considerar dentro da época do real, por exemplo, nós tínhamos um sistema de vendas que era através de distribuidores. De repente, a gente, da noite para o dia, disse, a gente não pode mais ter um intermediário dentro do nosso negócio, nós precisamos vender. A gente vendia para 21 empresas, da noite para o dia começamos a vender para 1.500 franqueados. E essa crise atual, realmente, é uma crise talvez um pouco diferente, mas com certeza vamos sobreviver a ela, vamos achar um caminho. Pegando esse gancho da crise, a Simone Silva Belo, da Jatinho Lanches, ela pergunta quais as principais estratégias utilizadas em suas empresas para driblar essa crise. Bom, esse negócio de dizer que a crise você tem que tirar a vantagem dela são palavras que consolam. Porque para nós, empresários, que temos poder aquisitivo e temos condições de tirar proveito da crise, é muito fácil falar. O difícil é daquele que está sendo desempregado, né, vir aqui numa reunião como essa e querer falar em tirar proveito da crise. Então, nós temos que ter a hombridade para reconhecer isso. Agora, certamente que na crise, eu já passei por muitas, é a hora que você vai reduzir os seus custos, é a hora que você vai arredondar, vai dar valor para as coisas que você não dava, e é a hora que você vai aproveitar as oportunidades de quem está enforcado. A verdade é essa. Né? Agora, o que essa crise diferencia das outras é que a luz do fim do túnel dessa crise está apagada. Né? Porque a crise política é maior do que a crise econômica. Né? E a crise política ela é muito séria, porque da forma que a nossa democracia está instaurada, ela é mais ou menos uma democracia entre aspas, porque os poderes estão comprometidos. E quando
os que tinham a obrigação de nos mostrar o caminho, eles ficam brigando entre eles, eles ficam tirando proveito em causa própria. Por isso que essa crise eu considero diferente das outras. Professor Luiz, quer falar da... Acho que eu vou esperar a próxima pergunta. Tá. Miguel, a pergunta é para vocês três. Quais as principais estratégias, se você, dentro dessa crise, está desenvolvendo? Nós sempre baseamos o nosso desenvolvimento através de um planejamento de longo prazo. Então, nós estamos vivenciando hoje um momento de um planejamento que nós iniciamos em 2008, através de grandes investimentos para aumentarmos a nossa rede de negócio, a nossa rede de distribuição, inclusive uma mudança de fábricas, de centros de distribuição. A gente sabia, mais ou menos em 2008, que a gente precisava, era um momento de acelerar, porque talvez a gente pudesse ter 5 anos muito bons em que a gente poderia desenvolver um negócio, e quando chegássemos no momento em que a gente, não pode dizer que a gente estava prevendo tudo o que está acontecendo, mas normalmente a gente aprendeu que as coisas são normalmente em ciclos. A nossa vivência sempre se deu em torno de, a cada 7 anos a gente percebe grandes mudanças. Então, o que nós fizemos? Basicamente, fizemos um período de grande investimento, que ele está totalmente comprado hoje, e hoje a gente vive a segunda etapa em que a gente faz um trabalho interno, fizemos um trabalho interno de acomodar a nossa nova estrutura, uma nova estrutura dentro de outras condições, mas sem dispensar nenhum colaborador, apenas às vezes substituindo, e procurando cada vez mais uma capacitação naquilo que nós fazemos, que a gente sabe que a grande saída de qualquer situação é a competência das pessoas que fazem parte da tua organização. Rogério, ainda em cima dessa pergunta, estratégias para uma empresa, sobretudo uma pequena empresa, uma média empresa, passar pela crise, coisas bem práticas, que eu diria. Muito olho no cash flow, né? Eu sempre me lembro disso, eu acho que você e com o Miguel deve ter acontecido também. Muitas vezes você está no aniversário, ou mesmo às vezes estou andando no Parque Barigui e tal, chega alguém perto de mim e diz assim, se eu fosse você, eu faria isso, faria aquilo, faria aquele outro, tal. E muitas vezes eu respondo assim, eu não deixo porque eu não faço isso porque o meu patrão não deixa. E aí eles dizem, mas como o teu patrão? Você é o presidente e tal, não sei o quê. Eu digo, meu patrão se chama cash flow. Tá? Então, olho no cash flow. Veja quanto de caixa você está gerando. Não é hora, quando os juros estão a 14, 15, e o juro efetivo que você acaba pagando passa dos 20, não é hora de tomar dinheiro emprestado para financiar capital de giro, nem é hora para imobilizar, para comprar novas máquinas. Olho no seu cash flow, olho em quanto caixa você está gerando, não é hora de fazer dívida. Uma empresa tem que, obrigatoriamente, ela tem leis próprias, né? Você não se serve dessa empresa, você tem que servir a empresa. Então, ela tem que, no final do mês, sobrar algum, tem que sobrar algum. Operação que está dando prejuízo, encerra, para. Só toca o que está dando lucro, o que está gerando caixa. Então, eu acho que uma coisa importantíssima em época de crise é gerenciar bem o seu caixa. Você vai ter que tomar atitudes terríveis, como, por exemplo, mandar algumas pessoas para a rua. Aí vocês vão me cobrar, mas isso não é ético, você está criando mal. Eu disse que ético é aquilo que cria mais bem do que mal. Se o capitão do navio tem que jogar 5 na água para salvar 50, tem que jogar os 5 na água. Não vai ser nada bom, mas ele vai salvar 50. Se você não cuidar do seu caixa, você vai jogar os 50 na água. E vai junto com eles, que não vai adiantar nada. Então, deixa eu complementar, deixa eu complementar. É mais ou menos dentro dessa linha. Eu já passei por isso que eu gostaria de transmitir a vocês. Numa época de crise, ou numa época em que você está dando prejuízo, certamente você tem medo de puxar as contas que você deve. Você fica tentando comprar o almoço de amanhã. Você vai num banco, pega qualquer dinheiro a qualquer custo para poder sobreviver até amanhã. Então, a grande atitude que tem que ser tomada é realmente você não ter
Medo de enfrentar a situação que você está vivendo e estancar aquela situação naquele momento. Porque a partir do momento em que você chega no escritório de manhã e a secretária vem com as contas para pagar, você diz, não quero nem ver, vamos sortear uma duplicata para pagar uma delas? Não, não dá. Então, na verdade, a gente tem que enfrentar o problema, porque mais tarde quem vai pagar a conta somos nós mesmos. Ok. Leonardo. Uma pergunta, acho que é legal endereçar para os três também, depende se o Joel puder começar. Pergunta do Ângelo Prodóximo, da Volvo. Quando você resolveu empreender, qual era o tamanho do seu sonho? E quando descobriu que o limite estava bem mais adiante? Na minha época não existia essa palavra empreendedor. Existia a palavra trabalhador. O empreendedor surgiu aí de uns 10 anos para cá, né, com as pessoas de sucesso. Então, nós nunca imaginávamos na vida ter o sucesso que tivemos. Eu falo até pelos três, né? E hoje, empreender é você enxergar uma oportunidade e tornar essa oportunidade um negócio, fazer dela um negócio, né? Hoje é bonito falar em empreendedorismo, né? E realmente é o caminho do sucesso, é empreender. E para isso você tem que acreditar, correr atrás, principalmente ser e ter credibilidade, senão as oportunidades não vão aparecer e você não vai sair do lugar. Então, hoje, eu gostaria muito de me preparar para poder até dar palestra sobre empreendedorismo, mas eu preferiria dar palestra como trabalhador, porque realmente essa palavra empreendedorismo surgiu há muito pouco tempo atrás. De qualquer forma, a gente tem que ter atitude, tolerância ao risco e aproveitar as oportunidades. E isso aí, hoje em dia, é muito difícil. Na minha época, era muito mais fácil. As coisas estavam todas prontas para serem realizadas, tinha recurso, tinha oportunidade. Hoje eu não sei o que vou falar para os teus alunos aqui da Positivo, qual é a orientação que eu posso dar, porque eles saem da faculdade completamente sem rumo, porque eles não têm oportunidade. Eles estão preparados, mas não têm oportunidade. Então nós teríamos que ter uma escola de oportunidades e não de empreendedorismo. É por aí. Como nós só concordamos até agora, Joel, deixa eu pelo menos não discordar de você, mas dar uma opinião um pouco diferente. Eu acho o seguinte, todos nós, eu vou usar a palavra empreendedor, mas na verdade, isso já era verdade há 50 anos atrás ou há 100 anos atrás. Aliás, eu vou até ilustrar isso com uma historinha da Idade Média, aí de 1700 mais ou menos. Havia uma discussão muito forte na Europa, nessa época, entre os filósofos, se o homem tinha o direito de dispor dos animais, das frutas, da natureza, dos rios. E por que ele tinha esse direito maior do que os demais seres viventes na Terra? Olha, uma discussão profundamente ambientalista, hein? Atual. Podia ser rediscutido isso. Aí teve um filósofo chamado Piccolo de la Miranda que saiu com uma solução que eu achei brilhante. Ele falou assim, não, o homem pode, ele é mais, porque na verdade ele é menos. Ele é mais porque ele é menos. Aí os caras perguntaram, mas que história é essa? Por que ele é mais porque ele é menos? Explica isso. Ele falou, não, é simples, ó. Quando Deus fez o mundo, ele acreditava em Deus. Quando Deus fez o mundo, ele chegou para o leão e falou, leão, você vai ser leão. Você vai rugir, vai ter 3, 4 leoas que vão caçar para você, vai proteger teu bando e tal. E fez uma criatura pronta, perfeita e acabada. Fez a mesma coisa com o cavalo, fez a mesma coisa com a galinha, fez a mesma coisa com as plantas, com as árvores, com as samambaias. Aí Deus cansou de fazer tudo perfeito e acabado, fez um bonequinho de barro lá e digo, você não, eu já estou cheio de fazer coisa perfeita e acabada. Você eu não vou terminar. Você vai ficar pela metade. Eu vou te colocar no centro do mundo para que você veja tudo para um lado, para o outro, e vou te dar um negócio chamado livre-arbítrio. Você vai poder subir até os céus, ficar junto dos anjos,
ou vai poder degenerar até ficar junto aos vermes, as piores espécies. E é por isso que o homem é mais, porque é menos. Nós temos esse livre-arbítrio e todos nós somos empreendedores de nós mesmos. Não é porque você faz uma empresa que você é empreendedor, não é porque você vive, é porque você decide, por exemplo, empreender dentro da empresa do Joel, empreender dentro de outra empresa, e lá dentro você vai empreender, você vai pegar um setor, você vai desenvolver aquele setor, você vai apresentar resultados. Talvez você não queira correr tanto risco, mas você vai ter uma coisa que depende da sua vontade, da sua determinação. Então, ter boa vontade, e eu quero dizer que uma das coisas que me fizeram a conversar com os meus sócios e a fundar o Positivo foi o fato de eu ter perdido o emprego. Eu era professor de matemática e dava aula no Bardal, naquele tempo que existia o Bardal, e daí tiraram, o Bardal só tinha aluno para fazer vestibular de medicina, e era exame do CECEM e tinha prova de matemática. E daí tiraram matemática do vestibular de medicina, porque médico não precisa saber matemática, sabendo biologia está bom. E eu perdi o emprego. Né? E daí eu fui ser diretor de uma gráfica, e daí etc, etc. Né? Então, essa coisa é assim. Todos nós somos empreendedores de nós mesmos. Não dá para fugir disso. E não dá para imaginar que alguém vai ter que criar oportunidades para nós. Se ela não existir, eu sempre disse assim, se eu não sei o que fazer, eu já sei o que fazer. Descobrir o que fazer. Não adianta eu ficar esperando que alguém venha me dizer. Tá? É isso. Eu pessoalmente nunca imaginei que a gente poderia chegar onde nós chegamos. Até porque, como vocês sabem, a gente começou na Rua Saldanha Marinho, na época pior localizada do que hoje, talvez. E quando eu me dei conta, porque realmente era o único ponto que eu podia pagar na época para botar minha farmácia, me dei conta que eu estava no meio de 2 hotéis de alta rotatividade. Falei, poxa, o que eu faço agora? Então, acreditamos naquele momento que a única forma de nós desenvolvermos alguma coisa que poderia ser extremamente interessante é vendermos com qualidade. E, na realidade, a qualidade de produto que a gente foi vendendo e a divulgação do boca a boca fez com que o Boticário fosse aqui hoje. Então, acho que, às vezes, nem depende do local onde você está, mas aquilo que você se propõe a fazer. Eu queria que vocês ficassem totalmente à vontade para dar uma mensagem, uma visão empresarial de vocês, imaginando que todos nós viemos aqui para inspirar, para ver a experiência de vocês e para ouvir alguma coisa, uma retrospectiva, seja sobre o país, seja sobre a vida de vocês, ou seja sobre as empresas de vocês. Eu queria abrir esse tempo para que cada um de vocês pudesse falar. E aí acho que podemos começar com o professor Eurovisto, o Joel, o Miguel, qual dos 3? Querem que eu tire no papelzinho? Opa. Olha, queria dar um panorama nacional sobre nossos problemas. A gente está vivendo num país em que, se você parar para pensar, você chega à conclusão que está tudo errado. A única coisa que funciona nesse país é a cobrança de impostos. Eram 2 as coisas que funcionavam. Era a cobrança de impostos e futebol. Hoje o futebol, depois do 7-1, não funciona mais. Então, nós estamos vivendo num país em que, onde você olhar, você vê o equívoco da nação. Então, é um país muito difícil de você consertar, por mais otimista que você seja. E nós estamos vendo governos se passarem e nada está sendo feito. Pelo menos, se cada governante tivesse 1 ou 2 atitudes para ir corrigindo o nosso rumo, nós poderíamos ter uma esperança maior. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo. E isso acarreta uma consequência nos estados, nos municípios e, no final, na população toda. É triste e é lamentável a gente ter que falar essa verdade,
mas nós estamos aqui para realmente sermos sinceros. Eu queria, para não me alongar, dizer a vocês que estou muito feliz ao lado do Oriovisto e do Miguel. O Oriovisto foi meu contemporâneo na Faculdade de Economia e sempre foi brilhante, num curso em que eu tive muita dificuldade em terminar pelas viagens que tinha que fazer, mas desde aquela época o Oriovisto já era meu ídolo, porque foi bem na época que ele começou ao Grupo Positivo. Ao Miguel, sendo mais novo que eu, mas uma pessoa extremamente admirável, e eu nunca imaginei ter essa possibilidade de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer essa oportunidade, que para mim parece um sonho, poder tentar dizer alguma coisa a vocês que seja útil e que faça valer a pena vocês terem vindo aqui. E quero deixar aqui a ideia de que novas rodadas com outros empresários aconteçam. Parabenizar você, Leonardo, vocês todos, e desejar a todos aí um bom final de tarde e que alguma coisa de proveitoso vocês tiraram daqui. Obrigado. Joel, talvez eu seja um pouco mais otimista aí em relação ao futuro, porque acredito que realmente se a iniciativa privada tiver mais oportunidades para desenvolver esse país e de alguma forma, né, o governo puder tirar algum tipo de exemplo, começando a fazer regime também, né, um regime que a gente precisa, uma dieta que todos nós precisamos, eu acho que esse país realmente tem um futuro. E também aproveitar essa oportunidade de agradecer, né, a você, Joel, e ao Oriovisto o privilégio de estar com 2 mestres aí e ter aprendido muito. Eu acho que a gente, na vida, a gente pode aprender a cada momento. Então, obrigado por toda a colaboração e todo o aprendizado que vocês me trouxeram. Eu quero também agradecer ao Miguel, agradecer ao Joel. Igualmente, para mim é uma honra, Joel, estar aqui, junto com você, Miguel. E dizer o seguinte: tem uma crise? Tem. É a primeira? Não. Vai ser a última? Provavelmente não. Mas nós vamos ter que superar essa crise de alguma maneira. Acho que o Brasil tem algumas lições. Alguém fez uma pergunta em algum momento da palestra que eu até pensei em comentar e acabei esquecendo e que eu quero corrigir agora. Me perguntaram alguma coisa sobre que lições tirar da crise ou que vantagens a crise pode trazer. Eu acho assim que o nosso povo está perdendo mais uma ilusão. E perder a ilusão é muito bom. Eu vivi uma época, a época dos ismos, né, do comunismo, do nacionalismo, sabe? Era sempre um ismo. Você não existia enquanto indivíduo. Você participava de um partido, de uma causa. E sempre que a gente fica na mão de um partido, de uma causa, é muito ruim. A nossa vida fica muito na mão dos outros. Eu acho que o povo brasileiro está começando a entender. O Lula foi a nossa última ilusão, eu acho. Aquela coisa de que ia ser sério, de que ia funcionar bem e tal, né? Não funcionou, né? Não funcionou. Pegou uma rabeira aí em algumas coisas que o Fernando Henrique fez e tal. O Fernando Henrique também cometeu seus erros. Todos os governantes cometem erros, cometem erros e acertos, né? Lula fez algumas coisas boas também, claro que sim, né? Mas, de novo, nós precisamos cada vez mais acreditar em instituições e menos em pessoas. Veja, por exemplo, o Chaves. Como o Chaves seria ridículo num país como a Finlândia, ou como a França, ou como a Suécia? Por quê? Porque lá o povo é educado. Ninguém vai acreditar num salvador da pátria. Os nossos políticos vendem facilidade, tentam nos engabelar com sonhos, vão lá e tiram proveito da situação. Não todos, tem bons políticos, claro. Não vou dizer que todos são ruins. Se fosse, teria acabado o país, não é? Mas a gente precisa cada vez menos acreditar que os políticos ou que o governo vai ser a solução do nosso país. Cada vez mais nós temos que acreditar
que nós, sociedade, somos a solução. Alguém já disse que a maior prova que os homens não são anjos é que eles precisam de governo. E a maior prova de que eles não são governados por anjos é que precisam de instituições repartir o poder para que um fiscalize o outro. Quando eu vejo uma lava-jato prendendo não só empresários, mas prendendo do Amaral, e eu espero que o Supremo prenda mais uma meia dúzia de senadores e de deputados, acho que vai prender, não é possível, tem que prender, é tão óbvio. Eu sinto que o país está passando por uma modificação, que é doído, que é difícil, né? Mas estamos efetivamente passando por uma modificação. Quando eu vejo um Sérgio Moro, quando eu vejo outros exemplos surgindo, eu ainda tenho fé que o país vai ficar melhor, vai ficar mais sábio. Nós não temos que viver de ilusão, nós temos que viver de regras claras, de um Estado enxuto, que economize, que aplique em prol da população. E não temos que esperar que o Estado vá resolver a nossa vida. Não vai. O Estado é antes o problema. Nós somos a solução. E a solução é cobrar dessa gente, exigir dessa gente, não deixar encher, não deixar que um monte de gente se pendure lá criando trabalho, que na verdade vai criar trabalho para o empresário, porque é mais um papel para carimbar, e que é inútil, não precisa. Quer ver uma coisa? Esses dias, Joel, eu posso falar para você, porque você é mais velho do que eu, então eu posso contar. Eu e o Joel fazemos aniversário quase no mesmo dia, 2 dias, 3 de diferença. 3 dias. Bom, mas você é 3 dias mais velho, e isso é muito importante para mim. Então... Mas não parece. Isso é para vocês verem como a gente é benevolente com a gente mesmo, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: eu ganhei, Joel, um papelzinho de idoso. Eu posso parar agora na vaga para idoso. Aliás, eu parei hoje aqui, é uma beleza. Vocês vão... É uma das vantagens de ser idoso. Você pode parar em vagas preferenciais. Bacana. Só que toda vez que passa um ano eu tenho que renovar esse papelzinho. Deve ser para provar que eu não morri ainda, né? Mas se eu tivesse morrido, eu não usava mais o maldito do papel. Então, agora eu me pergunto, para que empregar um monte de gente para fazer esse papelzinho de 12, se eu poderia colocar minha carteira de identidade com a minha fotografia, e ali tem a data que eu nasci. Qualquer guardinha que sabe fazer conta ia me multar ou não pela carteira de identidade. Mas você podia emprestar a tua carteira de identidade para alguém. Mas e daí, eu não posso emprestar aquele papel também? Não muda nada. Então, nós temos mania de arrumar emprego que não precisa. Isso é dinheiro nosso, do imposto, que está indo para esse cara. Mas se fosse só esse, estava fácil, né? Nós temos milhões, eu vou frisar bem, milhões de empregos no Estado que não deveriam existir. É só cabide de emprego. E nós, como cidadãos, temos que cuidar disso. Eu acredito que ainda vai dar certo. Vamos sofrer, mas vai dar certo. Obrigado.